Como é que você vai cobrar bem do seu cliente se você mesma acha que o seu produto não tem esse valor todo? Você se sente uma enganação às vezes? Então esse vídeo ele é feito pra você. Fica aí comigo que a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que um grande problema das confeiteiras e dos confeiteiros, inclusive, é achar que o seu produto não tem aquele valor. É aquela vergonha de cobrar. Já aconteceu com você? Esse daqui custa R$1,50. Tipo, é uma sensação assim de que, meu Deus, como é caro esse preço que eu coloquei no meu produto. Gente, não pode, tá? Você não pode também uma coisa que vale R$1, R$2, R$3, você cobrar 10. Daí também é até demais, né? Mas esse preço, ele vai tanto quanto a sua autoestima, sim. Não dá pra gente dizer que não. E olha só, quando você confia no teu produto, quando você confia na qualidade do que você está fazendo, fica muito mais fácil entender como cobrar. Eu me lembro do meu primeiro atendimento. A cliente chegou na minha frente, eu somei todos os valores, gente, eu tô falando de 12 anos atrás, tá? Não tô falando de ontem, não. Ela era minha amiga da família, e eu lembro de somar aqueles valores todos no papel ainda, eu nem fazia no computador meu orçamento, e deu 1.000 e pouquinhos, era tipo 1.017, R$1.015. Gente, mas eu me lembro daquilo assim, me arrepiar por dentro. Eu não imaginava um valor tão alto para doces. E assim, não era, na verdade, né? Porque ela fechou comigo, por exemplo, 1.000 doces. Então tava tipo R$1 cada doce. Mesmo há 12 anos atrás, não era um valor muito alto. E eu lembro de ver aquele preço na minha frente, de anotar ele no papel e ter a seguinte sensação, assim. Ela tava na minha frente, eu tava com o papel na minha mão, eu tinha somado os valores. E eu pensava assim, meu Deus, foi uns 2 segundos de hesitação mesmo, de será que eu falo esse preço? Será que eu posso falar esse preço em voz alta? Porque eu achava que no momento que eu falasse, ela ia rir da minha cara, ela ia levantar, ela ia embora. Eu não tinha ideia. E aí eu respirei fundo e eu lembro de falar pra ela assim, deu R$1.017. Eu não lembro o valor exato, mas eu lembro de falar isso de forma muito baixa e muito envergonhada. Eu lembro desse sentimento até hoje. Olha, gente, 12 anos depois esse sentimento me marcou. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? Que vergonha de passar esse preço. Porque pra mim, gente, R$1.000 era muito dinheiro. Tá, Veri, mas você era advogada formada, R$1.000 era muito dinheiro, R$1.000 era muito dinheiro. Eu, como advogada formada, eu ganhava 850 no escritório que eu trabalhava. Advogada formada com OAB. E aí, assim, aquilo assim foi muito chocante, sabe? E eu falei, meu Deus, preciso trabalhar isso dentro de mim. Eu passei a ter essa ideia muito clara desde o começo. Foi fácil? Não foi. Mas foi algo que eu fui entendendo dia a dia. E essa semana, conversando com uma amiga, inclusive a Simone Mello, lá do Marketing de Confeiteiras, se você não seguir, corre lá pro Instagram e dá uma olhadinha no trabalho dela. Ela, numa live, inclusive, ela falou assim pra mim e pra todo mundo da live, né? Valorize a sua jornada. E olha que peso que tem quando a gente desvaloriza a sua jornada. A sua jornada não é a mesma que a minha, mas você tem uma história, você tem uma jornada, você tem um caminho que você percorreu, você tem um caminho que você teve para chegar até ali, seja de estudos, seja de brigas familiares, seja de dificuldades financeiras, seja de tentar dividir o cuidado com os filhos, com o cuidado com o seu negócio, mas a sua jornada é só sua. E se você não valorizar a sua jornada, não espere que o seu cliente vai valorizar. E não adianta você falar para mim assim, Veri, mas isso é fácil de falar porque aí em Curitiba é diferente. Aqui na minha cidade tem confeiteira cobrando brigadeiro a R$35 o cento. Aqui em Curitiba também, tá? Mas essas não valorizam as suas jornadas. Você quer estar com quem? Você está querendo comparar o seu trabalho com a confeiteira que vende a R$35 o cento, que trabalha que nem uma louca e no final do mês está lá mendigando dinheiro para conseguir comprar comida de casa? Ou você quer se comparar com uma confeiteira que está valorizando a sua jornada, está cobrando justo pelo brigadeiro? Sei lá o que é justo, R$1, R$2, mas está cobrando o que é justo, com lucro, com quantidade, com sobra, folga financeira, para que essa confeiteira tenha depois uma qualidade de vida melhor. Se você não se autovalorizar, não espere que alguém vai valorizar você.
Não adianta, gente. Eu já falei isso é igual relacionamento. Se você não se valoriza, né? Você vai pra balada querendo conhecer um homem, querendo namorar, né? Quem nunca fez isso, né? Ou sai pra jantar fora, achando que pode conhecer alguém legal aí no meio do caminho, mas aí você não se arruma, você não se valoriza, você se acha uma bosta, né? Tem que falar real, né, gente? Dá licença. Aí você acha que vai aparecer alguém na tua altura? Não vai nunca. A partir do momento em que você muda a sua percepção sobre você mesma, o mundo começa a girar melhor à sua volta. Então, primeira coisa que eu tenho que te dizer na cara mesmo é isso. Valorize a sua jornada. Entenda o porquê que você chegou ali. Agora, se você falar pra mim assim, Veri, mas o problema é que eu não sei precificar. Eu chuto meus preços. Se você chuta seus preços, aí a minha recomendação é que você faça um curso que te ensine a fazer o teu preço. Seja meu, porque eu abro a turma de vez em quando. Você pode até clicar aqui embaixo, tem o link para minha turma. Se tiver aberta, ótimo. Se não tiver, você vai ter que esperar a próxima turma. Mas se eu não tiver, existem N pessoas que ensinam a precificar. E precificar, gente, é o mínimo, é o básico, tá? Você tendo o teu preço, você não pode ter vergonha dele. Porque se você chegou nesse preço por algum motivo, você tem que saber o porquê que você chegou nele por algum motivo. Vou te dar um exemplo. Você fez as contas e você descobriu que você gasta 50 centavos por brigadeiro. Se você gasta 50 centavos por brigadeiro, em média, eu acho que você tem que cobrar de R$1,80 a R$2,20. Não dá pra ser menos do que isso. Ai, Veri, mas na média da minha cidade é R$1. Então, você vai ter que mudar a receita do seu brigadeiro, se você quer ficar na média de R$1. Para chegar em R$1, você tem que gastar 25 centavos, mais ou menos, para poder vender ele a R$1. Nossa, Veri, mas você tá me dizendo que eu tenho que multiplicar por 4? Óbvio. Gente, esquece esse negócio de multiplicar por 3, isso não existe mais não, tá? Existe assim, para aquela confeiteira que quer trabalhar em casa. Se o sonho da tua vida, tá? Vamos ser bem reais aqui, vamos jogar real, vamos jogar limpo, a gente já é amigo, e eu já tô aqui conversando com você faz vários dias, e se você tá chegando hoje, a gente vai virar amigo também. Então, olha só, se o sonho da sua vida é trabalhar dentro de casa para sempre, nunca mais sair, nunca crescer, né? Nunca ter um ateliê fora da sua casa. Se o sonho da sua vida é pegar uma encomenda aqui e outra ali, quando aparecer tá bom, quando não aparecer tá tudo bem também. Se o sonho da sua vida é você ficar sempre ali contando a moedinha, vendeu, gastou, sobrou um pouquinho, às vezes não sobrou, né? Cara, perfeito, continua multiplicando por 3, você tá no caminho certo. Agora, se o sonho da sua vida é sair da sua casa, ir para um espacinho só seu, começar a trabalhar ali para fazer dinheiro, aí a partir dali você crescer um pouquinho mais e pegar uma ajudante para te ajudar, e aí essa pessoa começa a trabalhar com você e você começa a crescer, e depois, quem sabe, você tenha 2 ajudantes, e aí quem sabe um dia você tá ganhando R$10.000 por mês trabalhando de docinho. Se você tem esse objetivo da tua vida, aí esquece. Você tem que se valorizar, você tem que saber o preço que custa o teu produto. Se você sabe o valor do seu produto, fica muito mais fácil de você ganhar dinheiro, afinal de contas, né? Gente, valorize a sua jornada. Então, assim, como que você vai trabalhar a tua autoestima para isso, né? De fato, você tem que primeiro confiar no que você faz. Ah, porque eu uso um chocolate meia boca, meio ruim. Se eu tiver que fazer essa sobremesa para comer em casa com a família, eu não como, porque eu não gosto tanto. Aí é meio difícil, né? Se você mesma não confia no teu trabalho, como é que você vai valorizar esse negócio? Gente, faça o melhor para você. Você comeria isso com o maior prazer? Comeria? Então manda a bala. É o primeiro passo para você confiar no teu trabalho. Eu tava ouvindo um outro colega de profissão, que é o Alex, eu não lembro sobre o nome dele agora, numa live, inclusive, com a Simone, que eu tava falando com vocês dela. E ele contou um caso que eu vi esse dia no programa, e tava falando do MasterChef. Eu assisti o programa nesse dia, me chamou a atenção, e eu não tinha parado para pensar no quão é relevante isso que foi feito nesse dia no programa, e agora eu vou começar a usar esse exemplo também. Então, se você tá assistindo, Alex, você vai saber do exemplo que eu tô falando. Foi um dia, agora no último MasterChef, que o participante fez um prato, enfim, né, levou pro chefe oh meu Deus, me deu um branco o nome do chefe, o careca, Fogaça. Gente do céu, me veio outro nome na cabeça de louca aqui mesmo. Ele chegou na frente do Fogaça com o prato e o Fogaça provou e falou pra ele assim:
Você gostou desse prato? Porque ele é bem bravão, assim, né? E o participante, né, ficou meio travado. Ele falou, você gostou desse prato? Aí o participante já meio, puxa, né? O pessoal vai ficando pequenininha, né? Vai ficando baixinho. Aí ele falou, acho que gostei. Prova esse prato. Daí ele pega uma colher e enfia na boca do participante. Come isso! Tá bom isso! Aí o participante, acho que não achei o que tá de errado. Aí ele para tudo, ele olha pro participante e diz assim, está uma delícia. É um dos melhores pratos que eu já comi na minha vida. Mas o problema é que você não confia no teu prato. Olha que coisa legal, né, gente? Chega até a ser emocionante mesmo. Então, assim, o teu cliente às vezes vai te testar. Às vezes ele vai te testar, às vezes ele vai falar, não gostei muito disso. Eu tive uma cliente uma vez, e essa cliente eu expulsei do meu ateliê, educadamente, né? Mas eu expulsei mesmo. Falei, não quero te vender nada. Aconteceu isso alguns anos atrás. Acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu tava atendendo no meu segundo espaço, né? Porque eu comecei na casa da minha mãe, aí eu aluguei uma lojinha no prédio da minha mãe e continuei atendendo no apartamento. E aí, assim que a gente saiu dali, a gente foi pra uma casinha pequenininha aqui na região. E era bem simples mesmo, sabe? Eu primeiro que assim, eu sou péssima decoradora, gente. Péssima decoradora. Eu realmente preciso contratar uma decoradora para fazer meus ambientes. Aqui quem fez foi uma funcionária minha que me ajudou a pensar aqui nessa disposição. Eu sou péssima decoradora de ambientes. E aí já era tudo muito simples, eu não tinha muito dinheiro, então todo o ambiente em si ele era simples. Ele puxava para um público mais simples, apesar de eu ter um produto classe A, né? E aí essa cliente chegou no meu ateliê, era época de Páscoa. E eu fiz uma promoção naquele peixe urbano, eu fiz no Natal anterior, que foi uma loucura, e aí fiz na Páscoa seguinte. Foi as únicas vezes que eu fiz, porque aquilo lá é uma roubada, né? Dinheiro mesmo a gente não ganha, a gente só ganha divulgação de trabalho. Mas basicamente, na minha cozinha, eu tinha prateleira, na minha cozinha não, na minha sala de atendimento, eu tinha prateleiras tipo essa daqui, mas eram bem feias, tá? Eram velhas, meio quebradas, enfim, a gente pintou de tinta a óleo branca, era horrível, mas era o que eu tinha. E aí dentro dessas prateleiras eu coloquei todos os ovos que eram encomendas, tudo arrumadinho, bonitinho, e fiz várias coisas pronta entrega, vários ovos, né, pronta entrega, assim, para o pessoal que viesse comprar ali e levasse. Tudo muito simples, tá, gente? Então, assim, ovo só ao leite, ovo branco, ovo preto, enfim, né? Mas eram ovos que a gente fez para vender e eram muito gostosos, porque eu sempre trabalhei com produto de primeira. Na época, eu só usava chocolate Nestlé, que na época não tinha concorrente. A Cical ainda não tinha chegado no Brasil. A linha que eu uso hoje, que é da Melken, né, que a Inovare não existia. Então, na verdade, era Nestlé o melhor, realmente, comparativo com Nestlé. Tinha Barion, tinha Garoto, que não era tão bom ao meu ponto de vista naquela época. E aí, basicamente, era o melhor chocolate nacional. E o Nestlé, aos olhos do mundo, sempre foi um dos melhores do mundo. Nestlé é bom, né? É bom. Beleza, já tinha Calibu naquela época também, tá? Só que Calibu sempre foi muito mais caro, se tornava inviável para o meu público, ainda mais com uma promoção de peixe urbano, né? E eu sempre atendi minhas clientes com muito carinho. E aí eu vendi e tudo mais, ela chegou para buscar a encomenda que ela comprou do peixe urbano, e eu lembro da cara dela até hoje, assim, era uma madame de cabelo preto, amarrado, assim, toda maquiada, uma senhora na faixa ali dos 50, 55 anos, mais ou menos, chegou cheia da pompa dentro do meu ateliê, assim, né, toda se achando, assim, parece um pavão andando e rebolando, né, aí ela entrou dentro do meu ateliê, ela fez assim, né, porque ela não era bonito, não era chique, realmente não era, e ela fez assim, olhou tudo meio torto, assim, mas tá bom. Eu toda simpática, mocinha, né, há 10 anos atrás, bem mocinha, com 26 anos, e eu sempre tive cara de nenê, e aí eu cheguei pra ela toda feliz, peguei um potinho bonitinho que eu tinha de cristal, não tenho nenhum aqui agora pra te mostrar, mas ele era pequenininho, não era um copo feio assim, cheio de gotinhas de chocolate Nestlé, porque a gente tinha o cuidado, em vez de a gente picar o chocolate, a gente fazia as gotinhas bonitinhas na forminha, pra ficar fácil da pessoa degustar uma gotinha. Capricho a gente sempre teve, né? Como eu falei, eu não era decoradora de ambientes, mas qualidade a gente sempre teve em excesso. E aí eu cheguei para ela com essa caixinha do chocolate e falei para ela assim, prove o meu docinho, né? O meu chocolate, porque ela tava de olho nos outros ovos, assim. Aí ela fez assim para mim.
Que chocolate que você trabalha? Aquela cara de peido no ar, né? Aí eu falei pra ela, eu trabalho com Nestlé, que é o melhor chocolate do Brasil, chocolate nobre, né? Uma delícia. Na verdade, na época eu nem sabia o termo nobre, tá? Eu fui uma confeiteira muito artesanal, então eu falava chocolate ao leite, Nestlé e tal. Aí ela pegou meu chocolatinho, provou. Eca, ruinzinho esse chocolate que você trabalha, né? Ai, gente, mas aquilo me doeu na alma. Minha vontade era dar uma voadora nela. Só que eu sempre fui muito educada, então eu não ia dar uma voadora nela, mas a vontade era. Eu olhei pra ela e falei assim: olha, minha senhora, eu trabalho com o melhor chocolate que existe no Brasil e ele é considerado um dos melhores chocolates do mundo. Se a senhora está acostumada a comer apenas Calibu, se me desculpe, mas você está no lugar errado. Para quem comprou uma promoção de peixe urbano para pagar um preço de 50% de desconto e esperar um Calibu, é realmente muita arrogância da sua parte. Eu acredito que aqui não tenha nada para a senhora comprar. Vou te acompanhar até a porta. E levei ela até a porta e mandei ela embora do meu ateliê. Fiquei muito brava, depois chorei de raiva, porque como que ela tinha coragem de comer o meu chocolate feito com todo carinho, as gotinhas na forminha, bonitinhas, pra ela degustar, e ela tem coragem de me dizer. Mas o que ela estava tentando fazer? Ela estava tentando desvalorizar o meu trabalho para que eu desse para ela o mesmo desconto que o Peixe Urbano deu. Por exemplo, o que eu tava vendendo era um kitzinho com um coelhinho e 2 ovinhos, né? Esse kitzinho normalmente ele custaria, não me lembro os valores, fazem 10 anos, mas vamos supor, ele normalmente custaria R$ 25, no Peixe Urbano ele tava saindo por 15, era mais ou menos isso, tipo uns 40% de desconto. E aí ela tava querendo que eu vendesse todos os meus ovos com 40% de desconto porque o meu trabalho era ruim. Se eu fosse um pouquinho mais desconvencida do meu trabalho, né, desacreditada do que eu faço, talvez eu caísse na dela, ia falar, ai meu Deus, nossa, realmente, né, o meu produto, você é muito chique, você é muito linda, né, perua bombando ali, né, e eu, coitada, sou uma menininha numa casa feia, né, e então eu vou te fazer 40% de desconto. Gente, eu não ia fazer, eu preferi não vender pra ela, eu preferi não vender, porque poxa, né, era meu trabalho, eu tava valorizando a minha jornada, eu tava valorizando o meu caminho até ali. E aí, depois disso, teve outra situação, uns anos depois, deixa eu pensar, eu acho que já tava nesse ateliê, eu tô aqui nesse ateliê há 5 anos, eu acho que foi mais ou menos quando eu me mudei pra cá. E quem marcou a degustação foi a tia da noiva. Atípico, né? Normalmente é a mãe ou a própria noiva, mas quem marcou foi a tia. Não sei nem por que foi a tia. O fato é que ela marcou, ela me falou no WhatsApp que ela era a tia da noiva, enfim, tá tudo bem. Ela chegou no ateliê, ela marcou comigo 6h30. Meu último horário de atendimento é às 6h30. E aí eu sempre falo pro cliente, 6h30, tolerância de 15 minutos. Eu sempre levei isso muito a sério, por conta da minha vida mesmo. Eu nem tinha filho na época, hoje mais ainda eu levo isso a sério. Mas na época, ainda se a pessoa, eu tô chegando, guardar 20 minutos, eu acabava guardando. Mas era 15 minutos minha tolerância mesmo. Eu avisei pra ela isso. Beleza, deu 6h30, toca a campainha, chegou a noiva. Chegou a noiva com o noivo. E eu acho que tinha mais alguém, não tenho certeza, mas chegaram as pessoas. Sentaram na minha frente, eu coloquei aquela degustação linda na frente deles, né? Aí sim, eu já tinha uma sala melhor, já tinha um nível mais bonito no ambiente, mais bonito, porque eu fui melhorando, né, gente? Ainda hoje, eu acho que tem muito pra melhorar, mas já tinha melhorado bastante nessa parte de decoração de ambiente. E aí, olha só, ela sentou na minha frente, a noiva, ela pediu desculpas, porque a tia dela queria muito participar da degustação, mas que a tia dela estava atrasada. E eu falei pra ela assim, olha, minha tolerância é 15 minutos. Expliquei com todo o jeitinho, com todo o carinho, né? E aí eu sempre, quando a pessoa fala assim, eu falo o motivo. Eu acho que quando a gente fala o motivo, quando a gente é honesto com o nosso cliente, a gente tá um passo à frente, né? E aí eu falei pra ela, falei assim, olha, tolerância 15 minutos, porque eu entro no ateliê às 7 horas da manhã. E era verdade, na época eu entrava às 7 horas da manhã, agora eu entro 8h15 por causa do meu filho. Mas sempre às 7 da manhã eu tava aqui.
E é muito puxado. Então, assim, 12 horas de trabalho já é muito puxado. Então, tipo, até às 7 da noite eu já tô muito cansada. Se a pessoa atrasa, eu começo a atender às 7 da noite, eu vou sair daqui 8h15, 8h30 da noite. Me dá uma jornada de 14 horas. Isso me esgota de um jeito que eu nem consigo te atender tão bem. Por isso que eu tenho essa tolerância de 15 minutos, porque realmente o horário da noite é um horário excepcional para eu poder atender as noivas que não conseguem em outro horário. Aí ela foi super querida, ela super entendeu, ela falou, não, você tem toda a razão, Veri, é exatamente isso, não tem problema, quando der 15 para 7 a gente começa a degustar os doces sem a minha tia. Falei, tá bom, sem problema. E aí, enquanto a tia dela não chegava, eu comecei a explicar as coisas técnicas, né? Número de doces por convidado, comecei a explicar a parte de como escolher os doces, dei toda uma parte teórica para ela que eu gosto de dar no começo do meu atendimento. E aí, poxa, já era 20 para 7, 10 para 7. Já tinha passado 20 minutos de atraso e nada da tia dela chegar. E, poxa, vamos e voltemos, né? A tia não é a pessoa que vai pagar a festa, né? Normalmente, pelo menos naquele caso, eu achava que não era. Falei pra ela, vamos então começar sem sua tia? A gente deixa um pedacinho do docinho de lá, da hora que a tua tia chegar, ela prova. A noiva falou, perfeito, sem problema. E aí começamos a provar os doces e a noiva, nossa, bom esse. Esse é muito legal, gostei. Ah, olha, gostei, entre esse e esse, acho que eu prefiro esse, mas os dois eu achei ótimos. E tava seguindo esse ritmo de atendimento. Até que chegou mais ou menos na metade do prato, já era tipo 7h10 da noite, toca a campainha, era a tal da tia atrasada 40 minutos. E aí a tia chegou na degustação, ela sentou na mesa. Primeiro que ela ficou muito brava que a gente tava comendo os doces sem ela. E ela não disfarçou. Ela, estão comendo doce sem mim? Tipo aquela cara de limão azedo, né? Aí eu expliquei pra ela, realmente é que eu tenho horário de atendimento e tudo, mas a gente tá conversandinho. A noiva, não lembro o nome dela, mas também, a noiva tá deixando aqui num pratinho já pra você provar. Por favor, seja minha convidada, eu vou te apresentar os sabores. Falei rapidinho os sabores, porque normalmente a minha apresentação de degustação, ela é um pouquinho mais demorada. Eu dou um frufru em alguns sabores, em outros, mas ali não era o caso de eu repetir mesmo texto, né? Então eu falei, esse é brigadeiro preto, esse é brigadeiro branco, esse é de uva, enfim. Falei rapidinho os sabores e eu vi na cara dela a revolta. Ela ficou muito, muito brava de eu não ter esperado ela para degustar com seus míseros 40 minutos de atraso. Mas não acabou por aí. Aí ela resolveu começar a provar junto com a noiva os doces que não tinham sido provados para elas seguirem juntas. E aí de vez em quando ela ia lá e provava um dos que já tinha sido provado. Simplesmente aquela mulher, ela me detonou do início ao fim da degustação. Eu me lembro de criar um método naquele dia, que se acontecer com vocês isso é legal. Eu peguei um papel, coloquei embaixo do meu computador, aí ela falava assim, esse doce é duro. Eu escrevia assim, nozes é duro. Aí ela falava assim, esse doce é muito artificial. Daí eu marcava assim, doce é de coco, é artificial. Eu fui anotando tudo. Cada detonada. Cara, ela fez umas 15 detonadas. Ela conseguiu odiar todos os doces meus. Ela foi me detonando mesmo. Chegou no final do atendimento, eu tava primeiro esgotada, porque eu tinha tido uma semana de trabalho muito puxada, eu tava entrando às 7 horas da manhã, eu tava acabada fisicamente, né? Eu fiquei triste, aquilo foi acabando comigo, eu fui murchando, sabe? Você vai murchando, a pessoa vai te detonando. E aí, assim, porque esse é duro, porque esse é mole, porque esse é artificial, porque esse não é legal, porque esse daqui eu odeio nozes, porque esse daqui eu odeio castanha, porque eu não suporto coco, esse de coco até que tá legal, mas ele tem uma aparência horrível. Tipo, ela conseguiu detonar todos os doces mesmo. A noiva não sabia onde se enfiar, porque ficou muito chato. E a noiva ficou com vergonha mesmo. Deu pra ver que ela também, além de acabar comigo, ela acabou com a noiva, que a noiva foi murchando também. E o atendimento acabou sendo bem triste. Quando acabou o atendimento, eu dei tchau pra elas e tudo, né? Tipo, elas foram embora e eu fechei a porta, assim, eu fiquei com vontade de chorar, com nó na garganta. Que eu falei, cara, eu trabalho com tanto carinho. Tipo, tá bom, eu ofereço 20 doces na degustação. Se a pessoa não gostar de um ou dois, é normal. Tem quem não gosta de nozes, tem quem não gosta de physalis, tem quem não gosta de coco, tá tudo bem. Mas a pessoa conseguiu odiar os 20 doces, sabe? Chega a ser uma afronta. E aí ela foi embora. E aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, mais ou menos, a própria tia me manda mensagem querendo negociar o preço. E aí eu entendi. Ela me detonou não porque ela não gostou. Ela me detonou porque ela queria desconto. Olha só.
E ela acho que ela achou que eu ia ficar tão arrasada porque ela me detonou tanto. Ai, enfim, aí eu tinha uma margem de negociação que eu podia dar, por exemplo, 10% de desconto. E eu sempre guardo um resquíciozinho para negociação, tá? Então eu tinha dado, por exemplo, 8%, e aí eu poderia chegar até 10%. Quando ela pediu desconto, eu falei, olha, não tenho como chamar muito desconto, enfim, o nosso produto, eu nem podia falar da qualidade, porque se ela odiou tudo, né? Falei, olha, mas eu te faço isso por 10% de desconto, a gente arredonda em tanto, e fiz a proposta sem nem muita expectativa, e assim, no dia seguinte já, estamos fechando o contrato. E ela fechou o contrato comigo. Eu nunca me esqueci disso, porque realmente, assim, eu acho que a método de negociação dela era acabar comigo. E ela acabou, naquele dia eu fiquei arrasada. Mas depois eu até dei risada, eu peguei aquele papel cheio de anotações, onde falava cada uma das coisas horríveis do meu trabalho, trouxe pra cozinha e li pras meninas. Daí a gente chegava a rolar de rir, porque a gente sabia que não era aquilo ali. Tipo, né? Enfim. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Mas olha, eu espero que essas duas lições aí que eu passaram na minha vida possam ajudar você a pensar um pouquinho sobre isso. Que primeiro você tem que se valorizar, valorize a tua jornada, valorize o teu caminho e entenda que às vezes quando alguém te detona, é só para conseguir desconto. Mas presta atenção, se isso começar a acontecer recorrentemente de ninguém gostar das suas coisas, aí talvez seja na hora de você mudar as suas receitas e se reinventar. Afinal de contas, dia a dia a gente se reinventa, né? Agora conta pra mim, se você gostou desse vídeo, faz um favor, clica aqui no botão de inscrever-se, assim você me ajuda a poder chegar a maior número de pessoas esse tipo de conteúdo e ajudar a elevar a autoestima das confeiteiras aí, que tem muita confeiteira com autoestima baixa, né? Além de tudo, faz o seguinte, entra no meu Instagram, @verifragoso, clica lá, todos os dias tem story, todo dia você pode se conectar comigo com bastante dicas sobre confeitaria. E por último, um convite. Clica no link abaixo. Se o meu curso estiver aberto, beleza. Se não tiver, se cadastra, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Em algum dia breve eu abro uma turma nova e quem sabe você vai poder entrar. Tá bom? Obrigada, gente!